tarde, tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História. Estou aqui para nós continuarmos aí discutindo os assuntos referentes à nossa disciplina. Hoje nós vamos iniciar, então, os conteúdos da segunda série do ensino médio, né, da série de vocês. Nas aulas passadas, nós estávamos fazendo um momento de retomada, né, de nivelamento, vendo alguns assuntos importantes que vocês viram lá na primeira série. E hoje, então, nós vamos começar discutindo, tá? De fato, aí os assuntos da série de vocês. Pessoal, então, nós vamos discutir hoje o mercantilismo, né? Essa política econômica do Estado moderno. Porque nós precisamos começar com o mercantilismo, e geralmente na segunda série se começa com o mercantilismo. Porque a partir do mercantilismo, nós vamos ter a colonização do Brasil, né? Que vai seguir essa política que estava acontecendo na Europa. Nós estamos aí no período do Estado moderno, do absolutismo, e esse mercantilismo que se forma vai fazer com que o novo mundo, né, ele seja, então, invadido, as pessoas cheguem a esses locais, essa expansão. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa prática, ok? Pessoal, para fazer essa nossa conversa inicial, nós temos aí uma pintura flamenga do século XV, que mostra os novos tempos, a moeda como sinal de riqueza, né, e a cultura, simbolizadas, então, pelo livro, que pode ser comprada, né, ou vendida. Então, aí nós temos aí a moeda, que já vai surgir, né, como um símbolo de riqueza. E a partir do mercantilismo, no finalzinho, a gente vai ter acumulação de riqueza, né? E a acumulação de riqueza também ela vai propiciar, então, o surgimento do capitalismo, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente associar, então, essa questão econômica, e a gente tem aí a moeda como símbolo, né, de toda essa riqueza desse período que vai repercutir nos encadeados acontecimentos. Pessoal, a grosso modo falando, mercantilismo, né, dentro do mercantilismo aconteceu uma corrida em busca do enriquecimento através do comércio e da criação de colônias, né? Agora, os países europeus, eles vão, né, aí em busca de novas colônias, aí para fortalecer o poder, né, aumentar a economia e tudo mais. O termo ele foi criado pelo economista Adam Smith em 1776, a partir da palavra latina mercale, que significa gerar um comércio de mercadorias ou produtos. De início foi usado só por críticos, como o próprio Smith, tá? Então, mercale, né? E o mercantilismo a gente vai ter, então, os navios que vão sair, a partir daí também a gente vai ter uma integração comercial, né, de vários continentes. Definição: conjunto de regras e práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista, ou era o rei quem ditava as regras, né, dessa prática econômica, quando de 1500 a 1750, a Europa já vivia o fim do feudalismo e da Idade Média, a gente está aí na transição, então, da Idade Média e do feudalismo, final, né, onde vários países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que comercializavam, então, com as colônias, né? E a característica básica e fundamental, a gente tem a intervenção do Estado na economia, né? Essa forte presença do Estado. Os interesses na política mercantilista, né? O Estado vem com esses interesses bem fortes. Aí nós vamos ter, então, esses estados absolutistas europeus, né? O acúmulo do capital, da riqueza, tornava a monarquia mais forte, né? Então cada uma vai querer ser mais forte. Os administradores régios, né? Pessoas aí da confiança do rei, preocupadas então com o prestígio particular, junto, né, à corte, aí visando esse enriquecimento. E os mercadores, né? Interesse nas disputas pelos monopólios então desses comércios, tá bom, pessoal? Aí nós vamos ter os colonos, né? Que vão migrar em busca de terra, riqueza e também prestígio aí nessa nova vida. A igreja que vem junto, né, pretendendo aí conseguir mais fiéis, catequizando os índios, né, os nativos, e grupos também que foram envolvidos, né, sem consentimento, sem opção, que é o caso dos nativos indígenas e os negros africanos, né? Os africanos foram trazidos aqui para o continente europeu para trabalhar, né, continente americano, desculpa, para trabalhar como escravizados, né? E os nativos indígenas também que foram envolvidos aí nesse processo, tá? De servo, né? A gente tem o escambo e depois também com a escravidão indígena, tá bom? Pessoal, tipos de mercantilismo, o metalismo ou
bulionismo, né, que é a quantidade de riqueza de acordo com a quantidade de metais preciosos, né, que a gente tem o caso de Espanha, né, que a gente vem aí para a América Latina, a presença dessa nação, dessa metrópole. O colbertismo ou mercantilismo industrial, que visava abastecer o mercado com produtos manufaturados e diminuir as importações de outros países europeus, né? Então, a gente vem com a questão aí industrial para ter pouca presença desses produtos de outros países. O mercantilismo comercial e marítimo, né, baseava-se na teoria de comprar barato e vender caro. E aí a gente tem na Espanha, né, o bulionismo, o metalismo, né, prata e ouro da América. França, o colbertismo, né, manufaturas. Inglaterra, fortalecimento do comércio, manufaturas e pirataria também, né, a gente vem aí com a figura do pirata, que o cinema explora muito. Portugal, comércio com as Índias, né, agricultura e metalismo também, aqui no caso do Brasil. Alemanha, o cameralismo, né, que é uma política muito forte, muito rígida, né, de intervenção do Estado, aí, trigo também na agricultura. E Holanda, o comércio e manufaturas. Tá? Então, todas essas potências, né, elas querem enriquecer, usando várias formas. Então, a essa política a gente tem o mercantilismo. Pessoal, aí aqui só uma figura que representa, né, o momento, assim, um homem, um burguês holandês aí, ele olha, né, para quem foi, o quadro foi feito nessa perspectiva do homem olhar e apresentando um poder, né, o poder da compra, que ele pode comprar as roupas, as bebidas, o carinho de mulheres, e também a espada aí para trazer toda essa virilidade, tá? Então, a gente tem o nascimento aí da figura do burguês. Características, como a gente já viu, né, como de metais preciosos, balança comercial favorável, né, dentro dessa perspectiva de mais exportar do que importar, o protecionismo, né, agora as tarifas alfandegárias, né, altas para as importações que vêm de outro país, o estímulo à manufatura, né, facilitava a importação de matérias-primas, o incentivo à expansão marítima e os monopólios comerciais. Nós vamos ter aí o pacto colonial, né, o comercial também, que esse pacto vai ser muito forte aqui no Brasil, né? E essa produção complementar. Então, as colônias, elas vinham agora para enriquecer as metrópoles, né? Uma complementação também dessa economia. E também aí o incentivo à natalidade, né? A população vai aumentando também com essa ideia dos colonos migrarem, então, para essas, né, vierem da metrópole, então, para a colônia. Tá bom, pessoal? Aí a gente tem um esqueminha básico, né, onde mostra o mercantilismo, o Estado absolutista, né, o rei lá em cima, apoio aos negócios da burguesia, né, o Estado que vai sustentar, então, os nobres, né, com rendas, os meios, né, a gente tem as barreiras alfandegárias, como eu falei para vocês, o estímulo à expansão marítima e colonial, o aumento da população, o incentivo às manufaturas nacionais, os objetivos reforçar o poder do Estado Nacional, o metalismo, né, o entesouramento, então, de materiais, de metais preciosos, né, de pedras preciosas, e a busca da balança comercial favorável, né? Mais exportações e menos importações. Porque, pessoal, aqui também a gente tem um esqueminha, né, que mostra essa sustentação da nobreza, os meios, né, e o protecionismo, o colonialismo, a pirataria e também a balança comercial favorável, tá? Pessoal, então, como consequência, o que nós temos? O desenvolvimento das metrópoles pela exploração dos metais, né, preciosos, das pedras, o enriquecimento da burguesia europeia, o aumento de matérias-primas, né, vindo então das colônias, o crescimento do mercado consumidor e também a gente tem o processo das técnicas agrícolas, né, o progresso. Dentro desse processo a gente vai ter o progresso, né, adaptação, desenvolvimento de técnicas mais avançadas também para esse período, né, por conta de toda essa questão que se tem. Então a gente vai ter o progresso então dessas técnicas, ok, pessoal? E aí o mercantilismo, então, ele vai facilitar, né, ele facilitou o enriquecimento dos burgueses que mais tarde destruiriam o Estado absoluto, né, o Estado absolutista, e provocou a acumulação primitiva de capitais, que mais tarde, então, provocariam o quê? Né, na Europa, a Revolução Industrial. Tá? Então, a gente tem um enriquecimento dessa burguesia, a partir dessa prática comercial, e mais tarde essa burguesia vai por fim, então, ao Estado absolutista, né, ao poder, então, do rei, e aí vamos ter a Revolução Industrial. Pessoal, então, vamos para o nosso exercitando, uma questão bem tranquila sobre essa temática. O mercantilismo respondeu a, né, um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas,
uma teoria econômica defensora das livres práticas comerciais entre os diversos países, o movimento do século XVII, que defendia a mercantilização dos escravos africanos, D, uma doutrina econômica defensora da não intervenção do Estado na economia, e E, uma política econômica especificamente bélica, né, de defesa de seus interesses comerciais. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Temos, então, né, um conjunto de práticas e ideias econômicas baseadas em princípios protecionistas, né? As nações elas vão se proteger, porque quanto mais metais preciosos, mais dinheiro tinha, a gente tinha, então, a nação rica, né? O caso aí de Portugal e Espanha, que vão ficar bem fortes aí nesse período. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais, né, sobre essa política econômica, né, que é muito importante a gente entender aí como se dá o capitalismo, a gente vem, né, a partir do mercantilismo. E até a nossa próxima aula. Tchau!